quando várias histórias do mundo dos mangás, manhwas começam a ficar muito parecidos. Pessoal, a ascensão dos manhwas são muito legais, interessante, eu até tô lendo alguns. Tô começando a ler agora, graças a Deus. Eu sei que muitos de vocês devem ter se perguntado se meu olho, que tá transplantado, tá igual ao do Wen de Even Given Wordless Appraise Class. Mas não tá igual dele, não. Calma. E aliás, vou falar desse anime sim. Esse anime tem na Crunchyroll e tem na Prime Video pra você tá assistindo. Mas ele tem uma semelhança muito grande com uma outra obra recente de manhwas, Aventureiro Comedor de Monstros. Essas duas histórias têm similares histórias bem do início. Bom, vamos começar com o Rude, o personagem principal e protagonista da história do Aventureiro Comedor de Monstros. Ele é daquele mundo típico que tem dungeons, mas ele é num mundo medieval, realmente considerado um mundo medieval, assim como Even Given também, que tem a história do En. Porém, o começo da história dos dois é extremamente quase, como eu posso dizer, um plágio. Talvez um tenha se inspirado no outro, eu nem procurei ver quem começou primeiro, para não ter essas brigas de não, quem começou primeiro tá valendo, enfim. As histórias estão ficando muito iguais, então a gente tem que ver a diferença vai ser o que você gosta mais em ambas as histórias. E tem diferenças? Tem diferença, galera. A primeira é que o Rude é um personagem que entra para um grupo da Lâmina Escarlate, e são 3 integrantes lá, uma mulher, 2 homens, e eles vão para uma dungeon e ele é considerado um carniceiro de miasma. Ou seja, ele vai lá e pega a carne, ele carva o bicho, tira dente, tira osso, tudo que for mais valioso, núcleo do bicho também, para poder levar para a guilda e vender. Então ele é o cara, é o carniceiro, como se fosse o gari ali do mangá. Ele achou que finalmente tinha achado um grupo que ia ver o valor dele como personagem. Só que o que acontece? Como um herói, né? Ele queria ser um herói, na verdade. Ele chega num ponto que eles estão dentro de uma caverna, numa dungeon, e eles são surpreendidos por um monstro extremamente forte, que é um minotauro classificado ranking B. Então você imagina que vai ser forte pra caramba. Nesse momento, os aliados dele jogam uma magia, dão um golpe nas costas dele e foge, deixa ele pra trás e cai fora para poder usar ele de isca para sobreviverem. Bom, o Rude já pensa que a vida dele já era, mas pra sorte dele, o Minotauro acaba dando muitos golpes e acaba errando e acertando o chão, abalando a estrutura do lugar. Eles caem de uma altura muito grande e quando era o fim dele, na verdade ele sobrevive porque caiu por cima do Minotauro e o Minotauro acabou morrendo na queda. Mas nesse momento ele tem outro problema. Se ele caiu pra dentro da dungeon, ele está mais fundo ainda ali e vão ter monstros piores. É quando ele decide, eu estou sem alimentos, estou machucado, não tenho nada para poder me curar, e o que eu vou fazer? Não sei! Ele vai e começa a comer o monstro e fala, tudo ou nada. Ele comendo a carne do Minotauro, praticamente de carne de boi, né, galera? E tipo assim, tirando um pedaço de picanha ali do boi, ele comeu e começou a ver que teve uma mudança nele, tipo assim, drástica pra caramba. Ele aumentou o status dele e ganhou a habilidade do Minotauro, tipo, rugido ali. Ele começa a derrotar os outros monstros da dungeon e sai vivo de lá. Passado um tempinho, lá na guilda onde ele estava, as pessoas estavam contando, os antigos aliados dele, né? Estavam contando uma historinha de que ele se sacrificou para ajudar ele e tudo mais, quando ele aparece e deda eles. Nesse exato momento, uma personagem que aparece, que é uma maga oficial, vai simplesmente ver que os aliados do Rude estavam mentindo e eles são condenados, né? Um deles até tomar a surra do Rude, beleza, aí continua a história de uma forma um pouco diferente. No caso de Even Given, nós conhecemos a história de En, que é a mesma coisa, só que ele é um avaliador mais ou menos igual o outro era, tá? E ele tá com 2 pessoas num grupo, ele fica até animado, legal, os caras reconheceram meu valor, só que não, é a mesma coisa, ele é o lixeiro do anime, vai lá, pega a parte de um bicho, eles entram numa dungeon e lá aparecem lobos muito poderosos. E o que eles fazem? Os jogam no chão, usam uma magia de paralisia, usam uma outra para atrair a atenção dos monstros e começam a devorar ele. Cara, essa cena é bem forte, tá? Ele consegue fugir, só que ele fica preso entre um abismo. Então, se ele ficar, ele vai ser devorado pelos monstros. E se ele pular, ele pode morrer. Então ele acaba se jogando para tentar uma sorte. Ele achava que ia morrer. Só que não, ele acha uma árvore, que é uma das árvores da vida daquele mundo. É aí que muda um pouco a história, tá? E lá, algo na árvore, uma seiva dela, cura ele. Ele acha que tá tudo bem e vai para uma outra porta para fugir da dungeon. Só que lá ele encontra monstros nível S, muito piores do que o Minotauro lá da outra história, e se lasca de novo, só que ele é salvo por uma guardiã daquele local. E depois ele ganha a chance, ganha um olho novo, tá? E que consegue avaliar de uma forma bem mais precisa e diferenciada. E ele consegue copiar as habilidades, sem necessidade de se alimentar dos monstros, tá? E tem aquela garota que é o espírito da árvore que vai com ele na jornada. Só que é claro, esse anime tem um pouco mais de apelação, um pouco sexual, que eu não curto demais nos animes, tá? Eu acho idiota demais
isso. Acho que se você tem uma história, um roteiro dos personagens, você não precisa fazer isso, tá? E infelizmente a maioria dos animes é assim. Mas aparentemente o mangá não é tão assim. Acho que a principal diferença tanto do Rude quanto o Wen é que o Rude simplesmente resolve o problema com os antigos amigos que o traíram logo no começo e eles são presos, lá e se lasca, principalmente aquele que atacou uma oficial, uma maga oficial. Enquanto o Wen acaba dando uma chance, pelo jeito dele, acreditando que o antigo amigo que o traiu precisava de uma mão estendida e por vários momentos o cara tentou ferrar com ele, até encontrando com uma outra irmã uma outra garota que é espírito de uma árvore que supostamente havia morrido, ia ganhando poderes dela para se tornar um monstro, acabou combinando com um ataque dentro da cidade e tipo assim, aí depois ele acabou tendo que resolver de uma vez por todas com ele acabou sendo preso. Se você falar pra me escolher uma das duas, eu gosto do aventureiro que devora, praticamente faz uma carne lá, a comida lembra um pouco até de Monster Hunter, né? A parte de você assar carne, fazer um alimento muito louco ali com os animais e ganhar as habilidades dele. Sem falar na arte do mangá, que é muito bonita. Porém, eu acho as duas histórias um pouco fracas com relação a muitos outros manhwas que tem por aí, que tem uma história muito mais aprofundada, um roteiro mais legal e personagens um pouco mais cativantes. Mas, claro, esse aqui é só minha opinião. Deixa nos comentários o que você acha, se você gosta das duas, se você acompanha as duas. Se você é realmente fã, você vai entender o que eu quero dizer e pode defender sua obra aqui embaixo, mas com respeito, beleza? Forte abraço, tamo junto, até depois do fim.